E aí, minha galera do quinto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, nós daremos continuidade àquilo que a gente já havia aprendido na aula passada. Vamos aprender um pouco mais sobre as questões de sujeito e predicado. Nós já entendemos um pouco o que é um sujeito de uma frase e o que é um predicado de uma frase. Hoje, nós iremos aprender inicialmente o que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é quando a gente tira das referências para titular só aquela pessoa de sujeito. Um exemplo: Senhor Marcos e Senhor Lucas. Quem é o núcleo do sujeito dessa frase? Marcos e Lucas. Mas, professor, o senhor está falando a palavra Senhor. O Senhor é só um vocativo, mas a palavra Marcos e Lucas são o núcleo do sujeito. Quando a gente falar de sujeito simples, a gente também vem sempre lembrar de coisas básicas. Um exemplo, coisas básicas, o celular. Quem é o sujeito simples desta frase? O celular está barato. O celular. Porém, o celular é algo básico, não é algo que a gente possa dizer que é denominado como um substantivo próprio. Então, a gente sempre vai titular ele como um substantivo próprio. Quando a gente fala assim, o cantor e a cantora, este é um sujeito determinado composto. Por que composto? Porque eu estou tendo duas pessoas com a mesma função dentro de uma frase. Então, toda vez que tiver uma pessoa exercendo a mesma função dentro de uma frase, a gente vai chamar de substantivo composto. A nossa aula de português fica hoje por aqui. Vocês irão fazer a atividade que está na página 17 do módulo de português. Agora nós vamos para a nossa aula de ciências. Nós hoje iremos falar sobre os lipídios, assunto que está na página 6 e 7 do módulo. Os lipídios não são nada mais nada menos do que gorduras. Essas gorduras servem para fornecer energia para o nosso corpo. Vou te dizer um exemplo de lipídios que a gente pode considerar tanto malíficos para o nosso corpo, como também bons. Um exemplo, a gente tem o óleo do abacate, a gente pode ter aquela costelinha que tem aquela gordura, que pode ser uma fonte de lipídio. A gente tem a questão também do óleo de girassol, temos também a manteiga que derretida pode virar um óleo e se transformar em gordura. Então, tudo isso são formas de lipídios. Porém, tem uns que a gente chama de lipídios saudáveis e lipídios gordos, que são lipídios que provocam um desaceleramento no nosso corpo, podendo até prejudicar nossa corrente sanguínea. A gente sabe que se a gente consumir muita gordura, chegará um determinado momento que este tipo de gordura pode entupir as nossas veias e dar problemas até no nosso coração e também no resto do nosso corpo. Então, por isso que a gente está aprendendo sobre alimentação saudável, entendendo que tudo precisa ser consumido de uma forma correta para que o nosso corpo e o nosso metabolismo não venha sofrer danos e que possa continuar em atividade sempre. Mas como a gente sabe, geralmente os óleos que têm uma fonte de gordura, eles são algo indispensável na produção das comidas. Geralmente quase tudo que a gente vai fazer, a gente precisa utilizar ele. Então, o que a gente precisa fazer para reduzir esse mal que a gente pode estar provocando no nosso corpo? É utilizar ele em pequena escala. Em vez de a gente utilizar com grande quantidade, a gente precisa fracionar mais. Se a gente utilizava 2 colheres, a gente agora precisa usar uma. Será uma colher, a gente tentar botar só meia. Para quê? Para que a gente não venha prejudicar o nosso corpo. Então hoje nós aprendemos um pouco sobre os lipídios, que são gorduras, que tendo elas boas e ruins para o nosso corpo. A nossa aula de hoje fica por aqui. Tchau, boa quarentena.